A primeira bem-aventurança está aí no verso 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes, ou os pobres de espírito. O que significa ser pobre de espírito? Muitos durante o período da história da igreja interpretaram esse texto de forma equivocada, achando que pobreza de espírito seria privação de bens materiais. Francisco de Assis, por exemplo, cometeu esse erro, e daí surgiu essa ordem dos franciscanos, que espiritualidade era sinônimo de pobreza material. Também não. Pobreza de espírito também significa você não ter expressão espiritual. Esse é aquele irmãozinho mais friozinho, quietinho, tímido, que não consegue orar direito, que não entende muita Bíblia, que não sabe pregar. Também não quer dizer timidez espiritual. O que é então ser pobre de espírito? É reconhecer não haver em si nenhum mérito para que seja aceito ou perdoado. Ser pobre de espírito é ter a consciência da própria miserabilidade espiritual em que se encontra, é ser completamente dependente da graça de Deus, sem as obras da lei. Existem dois termos gregos para pobre no Novo Testamento, para pobre. O primeiro, para pobreza, é para definir aquela pessoa que não tem luxo, não tem conforto. Ela tem o básico só, ela é pobre, mas ela não passa fome. Esse é o pobre, esse é o cidadão brasileiro. O segundo é o mesmo título utilizado na parábola do rico e do Lázaro, o mendigo. É aquele que é faminto, miserável, paupérrimo, cheio de chagas, completamente perdido. É esse termo que Deus usa para dizer, uma das características do salvo é que ele sabe a miséria espiritual que ele se encontra, e que a parte da graça de Deus, ele não tem qualquer condição de ser aceito, perdoado ou salvo. Não há nenhum mérito. É o que Augusto Todd Play, quando escreveu aquele hino, disse: nada trago em minhas mãos, só em tua cruz me apego. É aquele que não tem arrogância espiritual, é aquele que sabe quem é, de onde veio, qual a sua condição e para onde vai. É aquele que não reivindica direito algum diante do trono da graça. É aquele que conhece a doutrina da depravação total. Ele estava morto em delitos e pecados, e não houve um movimento dele que pudesse fazer ser aceito. Essa doutrina precisa novamente ser pregada. A igreja brasileira ainda tem muita ideia de salvação por obras. Meritocracia não existe no tocante à salvação. E o pobre de espírito sabe. Você conversa com ele, por isso que ele uma das traduções é humilde. Não tem jeito do crente ser arrogante. Tem jeito de você estar no corredor da morte dos Estados Unidos, condenado a 5.000 assassinatos, 2.000 estupros e pelo menos umas 3 bombas nucleares. Você era um radical islâmico. Aí vem o líder da Organização das Nações Unidas, pega um serial killer, pega um assassino desse, um homem da pior espécie, um Hitler, um Mao Tse Tung, um Stalin, e ele vai lá e concede o perdão. Um homem desse merece ser perdoado? O homem desse tinha que ir para a cadeira elétrica 30 vezes. Ele é perdoado. Ele é perdoado imerecidamente. Você acha que esse homem depois disso vai andar com o nariz empinado? Ele vai ser humilde, porque ele sabe quem ele era. Nós precisamos relembrar o que éramos, irmãos. De onde viemos. Deus sabe onde que Deus nos achou? Ezequiel 16. Com cordão umbilical sem ter sido cortado, envolto na placenta e no sangue. Estávamos lá, sujos, num lixão. É aquele filho que a mãe dá à luz, essas mães, esse pessoal sem condição, e joga o filho
vivo no lixo, o filho está todo envolto na placenta, no cordão umbilical. Aí vem Jesus e nos toma nos seus braços. Temos que saber isso. Essa é a condição do pobre de espírito. Jesus intencionava que seus ouvintes reconhecessem sua total dependência dele. Veja o exemplo do pobre de espírito na palavra de Lucas, na palavra do fariseu, do publicano, Lucas 18, 9, 14 a 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Esse é o oposto do pobre, confiava em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Verso 13: o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, e batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que Jesus diz? Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Jesus está dizendo, é esta a característica do salvo: humildade, pobreza de espírito, reconhecer sua miséria, sua falência e a sua total dependência. Hoje está na moda crente arrogante, crente prepotente. Nós não podemos, meus irmãos. Nós deveremos ser o povo mais humilde da face da terra, porque nós sabemos do que fomos perdoados. Lembra da parábola, da passagem de Simão e da prostituta? Quem muito amou, muito perdoou. Essa mulher me ama muito, porque ela sabe do que foi perdoado. Agora você, Simão, você não lavou meus pés, você não ungiu minha cabeça com óleo, porque você pensa que você é pouco pecador. Se é pouco pecador, você então é digno de pouco perdão. Então, se é digno de pouco perdão, você vai amar pouco. Ela não. Ela sabe que é muito pecadora, então sabe que ela precisa de muito perdão, e sendo muito perdoada, vai amar muito.